Oi, tudo bem? Nesse tutorial eu vou explicar como que eu fiz esse último VFX que eu postei, tá aparecendo na tela. E primeiro eu explico como que eu fiz, mais ou menos como eu fiz toda a paisagem, a vegetação que eu botei ali. Depois eu mostro um pouco da parte de como que eu tirei o fundo verde do chroma key. E por último, como botar essa gravação no cenário 3D. Pra criar os morros eu usei o Add-on Landscape, ele já vem no Blender, é só ativar. E daí é só apertar Shift A, escolhe malha e depois escolhe o Landscape. Daí tem várias opções que dá pra trocar. Escolhi outros tipos de terreno, mudei algumas opções ali. Criei vários modos diferentes e fui duplicando alguns deles. E para as texturas eu usei o Add-on Blender Kit. Ele não vem no Blender, tem que baixar ele. Ele tem uma versão paga e uma de graça. Eu usei só a de graça mesmo, mas se não quiser baixar o Add-on, pode baixar as texturas de outro site como o Ambiente CG ou Polyhaven. Daí para importar as texturas usando o Blender Kit é só arrastar a textura pro objeto. Se for de algum outro site um pouco mais complicado, daí tem que ativar um outro add-on que já vem no Blender, é o Node Wrangler. E daí depois é só adicionar uma textura pro morro. Seleciono o Principal BSDF com Ctrl Shift T. Para fazer aquele efeito de listras dos morros, eu adicionei o Node Mix Color e misturei a Base Color original com a mesma Base Color, só que um pouco mais escura, usando o Node curva de cores. Daí no fator eu usei uma textura de ruído e botei os nodes de mapeamento, comando Ctrl T, e daí a escala no Z eu aumentei para fazer aquelas listras mais compridas. Para fazer aquelas gramas que ficam em cima do morro, só a textura delas, não as que tem relevo mesmo. Adicionei um cubo, importei algumas texturas de grama naquele cubo e selecionei todos os nodes, copiei com Ctrl C e colei na textura dos morros e misturei as duas texturas usando o Node Mix Shader. E no fator eu adicionei uma textura de ruído e um gradiente de cores. E para as árvores, toda a vegetação, eu usei o Add-on Blender Kit também. E para distribuir as gramas, eu adicionei um sistema de partículas nos morros e eu usei no objeto, eu selecionei a grama. E no grupo de vértices, eu criei um grupo de vértices vazios e selecionei ele. E daí no modo de pintura de influência, eu pintei os vértices que eu queria que tivessem grama. Daí eu só aumentei um pouco a densidade e a quantidade de gramas que ia ter. E para fazer o vento das gramas, eu adicionei um modificador Displacement, ou deslocar em português, adicionei uma textura de nuvem e daí eu botei um empty para o seu objeto de referência e fiz ele ficar rotacionando no eixo Z para dar aquele efeito de vento. E para rotacionar no eixo Z eu usei o código #frame / daí algum número para definir a velocidade, daí tanto faz, pode escolher. E pro vento das árvores eu usei o modificador deformação simples e fui mudando os valores e adicionando alguns quadros-chave com a tecla I. E para fazer o sol eu adicionei a textura de céu do Blender e alguns quadros-chave na elevação do sol para ele ir descendo aos poucos. Nos pássaros eu baixei, o modelo deles era um modelo low poly, no site Sketchfab, é de graça, eu até baixei no arquivo do Blender mesmo, daí é só anexar, ou se baixar no arquivo FBX, daí vai importar FBX. E daí eles já vinham até com a animação, foi só duplicar eles, posicionar eles no céu, botar alguns quadros-chave para eles se deslocarem, e foi isso. E para fazer aquela fumaça que fica no fundo, eu adicionei um cubo e botei na textura dele um Node Principal Volume. Agora vamos pro Chroma Key. Eu criei um novo arquivo e fui pro Workspace Compositing e cliquei no botão Usar Nós para começar a usar o Compositing. Apaguei aquele primeiro Node da cena 3D, porque eu não vou usar isso por enquanto. Adicionei um node de clip film e importei o vídeo daí. Depois eu botei o node de inserção de chaves para tirar o fundo verde e selecionei um tom um pouco mais escuro do pano. Daí eu mudei algumas configurações nele, borrando um pouquinho as laterais dele e erodindo um pouco alguns pixels também. Depois ainda ficaram algumas manchas e também na parte que não tinha o pano verde nas laterais do vídeo acabaram ficando aparecendo, daí isso eu corrigi criando uma máscara e ligando elas nessa opção aqui. Depois para renderizar eu ativei o PNG para aparecer a opção RGBA, que daí vai ter a opção do canal alfa junto e precisa ter o canal alfa para ficar o fundo transparente. Daí eu renderizei com Ctrl F12 e agora voltando pro cenário 3D para importar o vídeo com fundo transparente eu usei o add-on que já vem no Blender, que é o Image as Planes. É só ativar ele e daí aperta Shift A, imagem e Image as Planes. Daí é só selecionar o vídeo
e mudar a opção da textura para emissão. Daí eu usei um node de curva de cores para deixar ele um pouquinho mais avermelhado o vídeo. E para alinhar a localização e a rotação dele com a câmera 3D, eu usei o Add-on Copy Attributes. Daí é só selecionar o vídeo com Shift pressionado a câmera, daí aperta Ctrl C e rotação e localização. Depois é só distanciar um pouco a imagem para posicionar ela melhor, sem rotacionar, senão se rotacionar vai acabar ficando meio fino, porque é 2D o vídeo, ficar 2D, não é um objeto 3D. E as sombras do vídeo no cenário 3D não vão ficar muito boas, né, porque é um vídeo em 2D e não vai fazer sombras com objeto 3D, então para isso vai ter que criar um objeto 3D. Não precisa ter muito detalhe, é só fazer um objeto de qualquer jeito que tenha mais ou menos as sombras parecidas com como deveria ser as sombras de verdade. Daí eu só adicionei um cubo, botei um subdivisão de superfície, criei umas pernas ali também, bem simples. E daí para não ficar parecendo esse objeto estranho na câmera, é só com a opção de Render no Cycles ativa, vai na visibilidade e desabilita a opção câmera. Daí depois para renderizar eu alterei algumas configurações dos Cycles, que foi o render que eu usei, e eu renderizei como várias imagens PNG, porque se acabasse crashando o Blender ou acabando a luz eu não ia perder o vídeo inteiro. Depois eu abri um novo arquivo do Blender, do tipo editor de vídeo, e importei todas as imagens com Shift A e daí selecionei Image Sequence. Depois foi só renderizar o vídeo todo usando o formato MP4 para transformar em um vídeo. E é isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com o tutorial e dê sugestões para próximos VFX que eu posso fazer. E é isso aí, tchau.